Olá, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo, que está nos assistindo nesse momento. Sou aqui o pastor Jackson, contabilista aqui do Grupo Silva e Souza, e venho trazer mais aqui uma informação para vocês, os pastores, os tesoureiros, os secretários de igrejas que sempre entram em contato com a gente para ter informação de como fazer o registro da igreja, a abertura jurídica da igreja, digamos assim, mais necessário, porque estão começando o ministério, estão começando um trabalho e isso é importante. E eles sempre entram em contato com a gente para ter essa informação, para saber como proceder, como fazer, E hoje eu estou passando aqui para trazer uma informação muito importante para vocês que são pastores, para vocês que estão aí do outro lado, nos ouvindo e querem abrir juridicamente a sua igreja, tá bom? Quero te pedir, antes de mais nada, que se inscreva no nosso canal do YouTube, tá bom? Visite nosso Instagram, visite nosso Facebook, dê uma olhada no nosso site, nas nossas redes sociais em geral, tá bom? E no nosso canal se inscreva, curta os vídeos, os conteúdos que a gente tem oferecido para vocês, tá? Façam perguntas, deem sugestões sobre alguma coisa que você acha pertinente ali no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, abertura jurídica da igreja, Muitos pastores e tesoureiros e secretários, eles entram em contato querendo fazer abertura jurídica, adquirir o CNPJ da igreja. E às vezes eles se deparam com a situação da igreja ser pequena, pequena realmente no tamanho, na quantidade de pessoas, com pouca arrecadação financeira, tá? Isso acaba sendo um obstáculo para muitos pastores. Mas eu estou aqui para dizer o seguinte, que mesmo a igreja sendo pequena, ela tem a necessidade de ter a sua abertura jurídica, de ter o seu registro concluído, de ter todo um processo, que é um pouco burocrático, concluído até tirar o CNPJ, tá bom? Então, o fato da igreja ter, digamos assim, essa característica pequena, isso não impede, tá bom? O pastor, a igreja precisa estar legalizada juridicamente diante dos órgãos de fiscalização, tá certo? Então, esse é um processo que precisa. E é uma barreira a igreja ser pequena, é um obstáculo para o pastor, para o tesoureiro, para o secretário se deparar com isso? Realmente é. Mas existem formas, de vocês angariarem recursos, de vocês não olharem simplesmente para esse obstáculo, ver realmente a necessidade que a igreja precisa, tá? Ela precisa realmente ter o seu estatuto, a sua ata de fundação, essa documentação registrada em cartório, registrada na Receita Federal, para ter o seu CNPJ e estar legalmente. A exemplo disso, eu trago aqui um exemplo de um pastor que a gente está fazendo o processo em uma cidade de São Paulo, Praia Grande, e ele abriu uma segunda igreja, uma congregação da igreja sede, em um outro bairro dessa cidade. E a prefeitura fiscalizou ele, foi bater na porta dele, e ele compartilhando comigo, ele estava ali por volta de 9 das 21 horas, 21h30 mais ou menos, encerrando o culto, as reuniões, e chegaram os fiscais e mandaram baixar as portas, porque a igreja não estava registrada, ou seja, ela não tinha uma licença de alvará, ela não tinha uma documentação registrada no cartório, na Receita Federal, ela não tinha uma permissão da prefeitura para funcionar.
Então, queridos pastores, queridos irmãos, queridas pastores, pastoras, queridos missionários e missionárias, tesoureiros, tesoureiras, secretários e secretárias de igrejas, não pense que porque por a igreja ser pequena, no seu tamanho, na sua arrecadação, na quantidade de pessoas que ela tem, que ela não precisa ser registrada. Pelo contrário, ela deve ser registrada. Ela deve entrar num processo de registro até adquirir o seu CNPJ, tá certo? Então, não desista, não pare. Fica esse exemplo que eu trago aí dessa cidade de Praia Grande, desse pastor, e aí ele entrou em contato com a gente, desesperado. Pastor, eu abri uma congregação da igreja sede e fui notificado. E a gente foi conversando e eu digo, pastor, infelizmente isso é um risco que todos nós pastores que abrimos um trabalho, seja em qualquer cidade, qualquer estado, a prefeitura pode fiscalizar. Estamos correndo o risco da prefeitura fiscalizar e mandar abaixar as portas, porque a igreja não tem uma documentação registrada. Ela não está legalmente diante das leis, que a gente precisa seguir, que a gente precisa obedecer essas questões, tá bom? Então, pastor, pastora, tá? Regularize sua igreja. Procure, uma contabilidade de confiança, procure profissionais de confiança que trabalham com informações precisas para que vocês possam fazer esse processo e ter o registro da igreja em mãos, tá bom? Uma outra situação que vai servir para complementar isso aqui é que no estado do Maranhão, eu atendi um pastor de uma cidade específica lá que ele estava preocupado também nesse sentido, tá? Porque ele me relatando que na cidade lá, no bairro onde eles moram, e tem uma igreja, e a igreja estava aberta, tendo cultos, e houve uma briga na rua, e alguém que estava envolvido na briga correu para dentro da igreja. E aí chamaram a polícia chegou e foi lá na igreja e foi exatamente perguntar para o pastor sobre o que havia ocorrido, o fato da pessoa ter corrido para dentro da igreja, e aí perguntaram para ele como está a documentação da igreja. A igreja tem permissão para funcionar? A igreja tem uma licença de alvará? A igreja está com a documentação registrada em cartório, na Receita Federal? E aí, felizmente, aquela igreja estava registrada, tá? Então, essas questões acontecem e podem acontecer com você, que está aí do outro lado, na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, com uma igreja funcionando perfeitamente, mas correndo o risco de ser fiscalizada pela prefeitura, e se ela não estiver dentro dos padrões legais que é permitido por lei, ela pode ter as portas fechadas, tá bom? Então, uma igreja pequena pode ser registrada? Ela deve ser registrada. Ela deve procurar fazer o registro para estar legalizada diante desses órgãos que fiscalizam a igreja, tá bom? Então, ou seja, eles vão fiscalizar qualquer tamanho de igreja, pastores e pastoras, qualquer tamanho de igreja, independente do tamanho dela, independente da quantidade de pessoas que ela tem. Eles não querem saber. Se você abriu, colocou uma placa, abriu uma porta ali, colocou uma placa que ali tem uma igreja, ela está sujeita a uma fiscalização da prefeitura, tá bom? E aí você pode até argumentar com o fiscal, não, mas a igreja começou agora, é recente, é nova, tem poucas pessoas. Isso não impede, tá bom? Ela precisa ser registrada independente do tamanho dela, tá bom? Eu deixo aqui esse vídeo, essas informações de instrução para vocês, tá bom? O nosso abraço. A Ictus Contabilidade para Igrejas Evangélicas, ela está aqui para oferecer um serviço com transparência, com qualidade, tá? Com responsabilidade para os pastores, para as pastoras que estão aí
do outro lado querendo fazer esse processo e deixar sua igreja aberta juridicamente, tá bom? O nosso abraço, que Deus possa te abençoar e fazer o seu ministério crescer cada vez mais, tanto fisicamente quanto espiritualmente, tá bom? Deus abençoe. Mais uma vez, visite nossos canais, nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube para que você possa adquirir mais informações. Aperte lá o sininho para que você receba as notificações daquilo que a gente tem publicado e você seja grandemente abençoado pela Ictus Contabilidade para Igrejas Evangélicas. Tá bom? Aquele abraço, fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.